Graça e paz. Eu sou o pastor Jonathan, junto aqui com o Basotti. Estou tendo a liberdade e a oportunidade de estar aqui no lugar do pastor Silvio, nesses dias que ele tirou um tempinho de descanso. Obrigado pela sua presença, pastor Jonathan, né? Seja bem-vindo aqui, substituindo o pastor Silvio, que neste momento deve estar curtindo as suas férias tranquilamente, né? Com muito temor e tremor diante de Deus, nós vamos participar, né? Porque, primeiro, pela palavra em si de Deus já é sempre tremor e temor, e ainda mais pelo pastor Silvio, né? Um homem de Deus com muito conhecimento. Muito conhecimento. Bom, normalmente aqui, quando estão eu e o Silvio, vamos repetir a sequência, nós fazemos o contexto político, né? Então, o Silvio faz a abertura que você fez, aí eu faço o contexto político. Ou melhor, o contexto geopolítico e religioso, né? Sim. Então, nós vamos falar, então, desta mulher extraordinária, que é Sara, né? Quer dizer, desde dos primórdios, né? Então, na verdade, Sara, ela nasce, né, numa cidade chamada Ur, né, que fica na chamada Suméria, né? Então, a civilização dos sumérios, ela data aí de 3.000 anos antes de Cristo, né? E essa história que nós vamos contar aqui, ela se passa de 2.000 anos antes de Cristo. Então, essa civilização já estava bem estabelecida numa região que hoje corresponde ao Iraque, né? Essa cidade de Ur ficaria ali entre o rio Tigres e Eufrates e o Golfo Pérsico. Então, é nessa área, então, que vive uma família, né? E é ali, o chefe desse clã, quando a história começa no capítulo 11 de Gênesis, é Arã, que é o avô de Abraão, né? Sim. Então, aqui eu sei que é um pouco confuso, porque, na verdade, Abraão é casado com Sara, e Sara é a meia-irmã dele por parte de pai. Sim. Eles têm o mesmo pai. Então, quando a gente fala, né, do pai de Sara, é um pai-sogro, digamos assim, né? Sim. Então, então nós temos o clã, né, liderado por Arã, que é o avô de Abraão. Ele morre, né? Então, após a morte dele, né, aí já o pai de Abraão, que é o Terá, decide, né, deixar a cidade de Ur, e eles fazem uma migração no sentido noroeste, cerca de 1.000 quilômetros, e vão, né, para uma cidade chamada Harã, né? Aliás, que tem o nome do avô deles, né? Sim. E lá em Harã, então, eles ficam lá há um bom tempo, até que o próprio Terá, que é o pai de Abraão, ele morre, né? E aí é que aparece a promessa de Deus, então, né? Mas lembrando, então, que algumas características de Sara já, né? Primeiro, ela era casada com o seu meio-irmão, né? Eles tinham em comum o pai, que era o Terá, né? Assim, né? Soa um pouco complicado para os nossos dias. É verdade. Isso, casada com o irmão. É uma relação incestuosa nos nossos dias. Mas a gente tem que trazer à memória que nós estamos falando antes da lei de Moisés, um baixo contingente populacional. Isso. Não havia muita opção de casar fora. É mais ou menos isso. Tanto que você tem outras relações familiares acontecendo ali. Então, assim, a gente às vezes se espanta com isso, mas nesse contexto é um contexto comum e até então não considerado como pecaminoso. Isso, exatamente. Nós temos que lembrar também que o casamento tinha um sentido um pouco diferente de hoje. O casamento está muito ligado à sobrevivência das famílias também, né? E eu acredito assim que eles não foram criados como irmãos, né? Quer dizer, eles tinham o pai em comum. Então, nós não conhecemos exatamente o contexto, mas como o senhor bem falou, é só em Levítico capítulo 18 e 20, quando eles já estão no deserto recebendo as leis, né, que vai aparecer então a proibição do incesto, né? Não só entre irmãos, mas tia, primos, né? Mas eu acredito assim que era uma necessidade da época, né? Inclusive, eu vejo em Sara 3 características, pastor. Primeiro, casada com o meio-irmão, né? A segunda característica é que ela era muito bonita, né? Sim. Isso vai dar problemas depois para ela, né, pastor? Beleza mal cuidada. Vão querer tomar 2 vezes, né? A irmã, a mulher de Abraão, né? E a terceira característica que já aparece logo no início, quando se fala de Sara no capítulo 11 de Gênesis, que ela era estéril, né? Sim. Então, ela tem essas 3 características para mim. E uma outra característica é que quando a promessa é feita para Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, ela já tinha 65 anos, ela não era uma jovenzinha, né, pastor? Os anos já tinham chegado, né? Eu estava apenas pensando assim, só para você entender quem vai ser Sara lá na frente, tudo que vai acontecer. Imagina que hoje tivesse vamos fazer uma reunião. Reunião de quem? De todos os filhos de Abrão, ou de Abraão, né? Todos os filhos de Abraão deveriam se reunir, supondo, no Brasil, uma vez por ano. 50% da terra viria, porque nós temos todo o cristianismo, o judaísmo,
O islamismo viria. Mas o islamismo não vai ser considerado filhos de Sara, né? Mas se tivesse uma reunião dos filhos de Sara, todos os filhos de Sara, né, que pela promessa viriam ao Brasil, nós teríamos mais ou menos uns 30% de toda a terra que vai vir de uma mulher que na sua caminhada era estéril. É isso, é isso. Essa é a maior loucura que a gente vai... Uma das ações extraordinárias da vida de Sara, né? Da esterilidade à multiplicação de descendentes. Isso. Bom, então, na verdade, a vida de Sara e de Abraão muda. Lá em Gênesis capítulo 12, né? Sim. Nos versículos de 1 a 3, eu vou até ler aqui na minha Bíblia, né? Então, eles saíram de Ur da Caldeia, estão lá em Harã, ficaram algum tempo lá, e num dado momento, né, Deus aparece a Abrão e diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a casa que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como o senhor bem falou, pastor, um homem de 75 anos, né, casado com uma mulher de 65 anos. Sim. E Deus fala: olha, vocês vão partir para uma outra terra, né? A distância é uns 700 quilômetros, na época era de camelo, né? Não era muito confortável a viagem, né? Então, assim, realmente uma loucura. Eu me coloco no lugar de Sara agora aqui, né? Porque, na verdade, o texto aí tem que Deus falou com Abrão e não com ela, né? Então, imagina assim, uma mulher, né, já com 65 anos, e o marido fala: olha, Deus pediu para a gente sair daqui e ir para uma outra terra, né? Uma terra desconhecida, né, pastor? Então... Desculpa, mas assim, até então, acho que talvez vale... dar um pouquinho mais de massa, né, nesse engodo que pode ter vindo ao coração de Sara, que ali eles vão se tornar nômades, né? Então eles vão começar uma peregrinação. Isso. Você não tem, anteriormente, na história de Sara e de Abrão, esse caminho. Você tem uma ou outra mudança de cidade, mas não era o que eles viriam a ser, né? De toda a peregrinação. Então, o seu contexto era um contexto urbano. Fala assim, agora vamos mudar a realidade. Fala, meu Deus, e aí? Vai da casa para a tenda. Mais ou menos isso, né? Está acostumado no fixo, moro no apartamento, vou viver num motorhome agora, a partir de agora. Isso. Então, acho que aí chega a promessa para Abraão. E a mulher, ou ela assume como para si, ou ela assume um problema, né? Eu acho que dessa maneira que pode ter tomado o coração de Sara. Abraão recebe, ela na sua consequência, né, essa primeira promessa, que não é uma promessa ainda, podemos dizer, uma promessa pontual de quando, o que vai acontecer, é uma promessa supostamente, né, subjetiva, né? Simplesmente vai. Esse também é o que vai trazer o milagre da fé, né, do confiar em Deus em todo tempo, mas essa promessa que é dada a Abraão, por consequência a Sara, é uma promessa subjetiva. Lá na frente ela vai ser mais fixa, mas até então vai para a terra que te mostrei. Isso é um problemaço, né? Para onde eu vou? Para onde eu vou mostrar? E aí? Eu vejo em Sara, já que uma primeira característica dela, que a enobrece, é a submissão ao marido, né? Ela fala: esse negócio da gente sair da cidade aqui, que é confortável, né? Ir lá para aquela terra, né? Um lugar perigoso, estranho, né? Sim. Ela poderia ter... Então, a gente vê em Sara, então, a submissão ao marido, né? Até isso é lembrado no Novo Testamento, em 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 5 e 6, nós lemos assim: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo espanto nenhum. Então ela é lembrada então como modelo de mulher submissa ao marido, à vontade do marido, né? Então essa é uma qualidade que Sara tem, né? Mas realmente deixar o conforto da cidade para viver uma vida de nômade, né? Com todos isso que eles correram, né? Estava numa terra já que não era muito fértil, aquela fome, eles têm que ir para o Egito, passar um tempo no Egito. Sim. Lá o faraó quer, né, tomar a mulher de Abraão. Então, eles passam por muito apuro, muitos problemas, né? Então, eu vejo assim também essa questão, deixar o conforto, né? Eu me lembro, pastor, eu tinha 3 para 4 anos, foi em agosto de 1963, eu tinha de 3 para 4 anos.
Eu me lembro quando nós mudamos de Maringá para São Tomé, que era uma cidade a 100 quilômetros daqui, mas não tinha luz, não tinha água. Eu estava aqui. Eu já com 3 a 4 eu já tive uma percepção da perda do conforto de você ir para uma casa que tinha chuveiro, para uma casa que tinha que esquentar água, de uma casa que tinha água encanada, assim, para uma casa que agora tinha que usar o poço. Então, qualquer ser humano é sensível, né? Sim. Desde a mais tenra idade, há uma perda de qualidade de vida. Então, realmente, eu imagino, nessa idade, né, que já há uma tendência da pessoa se acomodar, a impressão que fica é que era uma família, assim, bem de vida, digamos assim. Eles não eram pobres quando eles estavam, né, antes dessa expedição. Então, deixar tudo em prol de uma promessa é algo que realmente, assim, a gente tem que... E parece contraditório, né? No sentido de deixar para ganhar. É isso. O Deus que abençoa está pedindo para eu deixar? Parece que não faz muito sentido, né? Isso. E o extraordinário, uma dessas características é onde Sara está com seu marido. É isso. Em Hebreus 11:8, pastor, capítulo 11, versículo 8, diz assim, inclusive, eu achei interessante, ó. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Aí diz assim, ó, e saiu sem saber para onde ia. Está lá em Hebreus, quer dizer, Sim. É acreditar, você sair de um local confortável, já com uma certa idade, para ir para um lugar que você não sabe onde é, né, mas confiando numa promessa, né? Que Deus vai te dar um lugar que vai ser uma grande nação. Né? E até então é um dos primeiros, né, a receber uma intervenção de Deus, pelo menos do que é relatado, né? Vem Noé, vem ali toda a caminhada e chegou nele. Simplesmente. Então, diferente do que nós temos hoje, de toda uma sociedade, uma estrutura que já recebeu palavras de Deus, já conhece o Senhor, Abraão e Sara são não necessariamente o primeiro, né, mas um dos primeiros a ter esse movimento, né, a caminhar com o Deus único, né? Isso. Então eu acho que isso começa a teria que ser mesmo respeitado, né? Porque hoje a gente é chamado a caminhar com Deus, tendo tudo que a gente sabe. Agora Sara e Abraão não tinha nada. Na verdade, assim, eles viviam numa cultura politeísta. Quer dizer, eles vão mudar de cidade, vão mudar de região, vão mudar de clima e mudar de religião, no sentido que era uma cultura politeísta. Inclusive em Josué, capítulo 24, versículo 2, diz assim, né? Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abrão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Essa era a família de Abrão. Então, quer dizer, ele vinha de uma família politeísta, né? Então é uma ruptura muito grande realmente, né? A própria forma de religião, né, muda totalmente, né? E isso é lembrado em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, né? Que lá em Hebreus capítulo 11, versículo 9 e 10, diz assim, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então a promessa que chega até Deus, né, pastor? Sem dúvida. Eu vejo que a promessa dada, né, uma promessa recebida, um chamado de fé para caminhar, e aí começa o drama, né? O drama no bom sentido, nem não sei se pode chamar um drama de bom sentido. 10 anos, pastor. O drama da espera do cumprimento da promessa. É isso. E é isso, né? Como que o senhor trabalha essa questão aí? Exatamente. Quer dizer, então, depois que eles chegaram na terra de Canaã, passaram-se, aliás, 10 na Bíblia é um de provação, né? Sim. Passaram-se 10 anos, e aqui realmente, veja, os nossos heróis têm suas fraquezas. Tirando Jesus, todos os nossos heróis bíblicos, né, pastor, sempre tem um... Só não pode viver na fraqueza. Então aqui, na verdade, Sara comete um erro e nós tendemos a nos lembrar mais dos erros do que dos acertos, né? Quer dizer, só o fato dela já ter se disposto a seguir o marido já foi um grande passo. Mas passaram-se 10 anos e Sara, né, num dado momento, ela ficou realmente assim angustiada. Porque, veja, a gente tem que lembrar que naquela época o valor da mulher era... Se ela teria que dar filhos. A mulher não tinha muito valor naquela época. Sim. E se tinha algum valor, é porque ela gerava filhos. Então, a mulher que não gerava filhos, ela era uma mulher que não tinha muito valor. Então, isso gerava uma pressão. Nós vemos muitas mulheres na Bíblia com essa pressão. Vimos lá a oração desesperada de Ana, que nós tivemos aqui, né?
num domingo anterior, um estudo disso, né? Então, havia. Mas aí, quer dizer, quando Deus faz a promessa ao marido dela, aí ela tem duas promessas. Agora não é só mais gerar filho, quer dizer, há uma promessa de uma grande nação. Ela fala, pô, estou com 65 anos, sou estéril desde quando era jovem, né? O meu marido já é um homem idoso. Então aqui chega aquele momento em que ela usa o racional. E ela toma uma decisão que vai ter consequências até os dias atuais, né? Porque a briga continua até hoje. A briga continua. A briga continua até no dia hoje. que nós gravamos hoje, com tantas evidências, né? Porque depois vai dizer dos filhos de Agar, Isso. que vai ser o mundo árabe aí. Isso. Bom, o que Sara faz aqui também soa estranho para nós hoje, mas na época isso também era legal, digamos assim. Então, quando a mulher não dava filhos ao marido, ela podia pegar uma concubina, uma auxiliar, né? E colocar à disposição do marido. Aquele filho seria considerado dela, inclusive, não da concubina. Então, aqui Agar, né? Ela vai, então, lá em Gênesis capítulo 16. Né? Eu vou ler até aqui o texto, pastor, né? Por favor. Onde ela vai cometer o erro dela. Diz assim, em Gênesis 16, versículo de 1 a 4. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, pois toma minha serva, porventura, darei filhos com ela. E ouviu Abrão a voz de Sarai, e assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos, que habitava na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu. E vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Aqui também eu vejo, pastor, não é só fraqueza de Sara, porque o Abraão poderia ter falado, não, minha mulher, espera mais um pouco. Afinal, era o homem, né? Isso, responsável, né? Cabeça. Mas aqui, essa impressão que dá é que ele gostou. Ele gostou da ideia. A impressão que me dá é que rapidinho já aparecia lá. É errado, mas não é, segundo, talvez, a ótica de Abraão, falando, eu gostei desse trem, né? Então, é isso aí. Então, quer dizer, houve uma fraqueza de Sara ao entregar a serva, mas também houve uma fraqueza de Abrão aqui, que ele não aparentemente ele concordou, né? Mas aí já no finalzinho, eu vou até reler aqui o que eu já li, começa falando, diz assim, né? E vendo ela que concebera, a Agar, a serva, né? Foi sua senhora desprezar aos seus olhos, ou seja, agora ela já não olha mais ela era uma escrava, não olha mais a sua senhora, né, como uma escrava, mas já começa com aquele olhar de superioridade. E aí começa, né, pastor, o problema, né? Afinal, Agar começa a falar, poderíamos, de forma comparativa, né, seria o que Ana passou também, né? Isso. Sendo menosprezada por não gerar filhos, né? E aí o problema, né, mas a circunstância de Agar era a minha dona, aquela que eu sou a concubina, não tem, mas eu tenho. E aí que gera o conflito, se torna bem intenso, né, entre Agar e Sara. E aí nasce Ismael, né, que é o filho de Agar, que vai dar origem depois a todo, né, vamos chamar, os árabes, vamos chamar assim. Né? Então nós temos aí um conflito, né, inicialmente então a Sarai, ela acaba, né, expulsando Agar, depois Agar retorna, o menino fica, né, até 13 anos. Né, e é interessante, ela tinha esperado 10 e deu a serva. Aí passaram-se mais 13 anos, que ela tinha 65, você põe mais 23 aí, agora ela está com 88 anos já. Né, quer dizer, porque, na verdade, Deus só volta a falar com Abraão sobre promessa com 13 anos de Ismael. E naquela época, eu acho que esse número não é uma coincidência, porque 13 anos simbolizava naquela cultura quando o menino se torna homem, que passa pelo bar mitzvah. Então eu entendo aqui que foi só depois que o Ismael foi liberado, digamos assim, como um adulto, é que Deus volta a pensar naquilo que ele havia combinado com Abraão. Né? Como se Abraão tivesse ficado em banho-maria. Para Abraão, vocês pisaram na bola, então deixa as coisas seguirem um fluxo até que eu possa... Parece engraçado Deus falando isso, mas até que eu possa refazer aquilo que era o plano inicial, né? Exatamente. Aí quando o Ismael vai se tornar a idade adulta. Né? Isso, exatamente. E lá no livro de Gênesis, capítulo 17, aqui sim nós temos então, né, a promessa para Sara finalmente, diz assim, né? Disse mais a Abraão, a Sarai, ainda não foi chamada de Sarai, ainda era Sarai, né? A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o teu nome, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será a mãe das nações.
rei de povos sairão delas. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, né? E dará Sara à luz na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: quem dera que vive Ismael diante de teu rosto. Ou seja, ele já está pegado ao menino já, né? Gostei. Ele falou: olha, se ficar o Ismael já está bom para mim, né? E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a tua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis que o tenho abençoado. E faloei frutificar, e faloei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Ou seja, é uma promessa menor para Ismael, mas também há, né? Mas o filho da promessa é Isaque. É o primeiro, né? E aí a gente vê aqui, eu vejo quando diz que Abraão ri, eu não sei se é rindo como fosse uma piada ou rindo de nervoso, né? Falei, meu Deus. Eu acho que é mais de nervoso. 100 anos, mais ou menos. Uma mulher de 90. Assim, como que eu vou correr atrás disso, né? Como que eu vou dar conta? Eu falei, mas espera, e aí se Abraão e Sara sempre olhando, se for olhar para o natural, as coisas nunca vão se encaixar. Então, aí Abraão recebe a promessa, agora uma promessa de convicção, né? Tem um tempo para essa promessa acontecer, tem um nome para que essa promessa aconteça, tem os personagens da promessa, né? Porque até então farei de ti uma grande nação, multiplicarei a tua descendência. É um negócio muito subjetivo, mas agora, nesse momento, a promessa ela é fixada. Ela tem os seus personagens, né, no bom sentido da palavra, e Deus ainda responde uma oração de Abraão. Assim, Abraão pede sobre Ismael o cuidado, e Deus fala: vou abençoá-lo em resposta à sua oração. Isso é muito legal de entender, né? O que vai acontecer depois, a gente fala comumente, né, de uma forma superficial, né, que esse povo vem a ser os árabes, mas a promessa está feita aqui aos nossos irmãos, né? A promessa sobre Abraão, sobre Isaque, que se estende até nós nos dias de hoje. Essa experiência ela é lembrada no livro de Hebreus, no capítulo 11. Lá no capítulo 11 de Hebreus nós temos a galeria dos heróis, né? Então, assim, se há alguma dúvida se Sara foi um exemplo de fé, né? Se ela é uma mulher grandiosa, se ela está na galeria dos heróis de Hebreus, ao lado de Moisés e ao lado de outros grandes nomes do Antigo Testamento, é sinal que realmente a contribuição dela é muito grande, né? E isso realmente, quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, vai dizer assim: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. E isso realmente se cumpre. Hoje a gente olha, né, pastor? Sim. Passado aí 2000 anos, como que essa promessa se cumpriu, né? Sim. Hoje o povo judeu, eles não são muito numerosos, tipo assim, nós temos 20 milhões de judeus, mas aí quando você pega os parentes dos judeus, aqui no Brasil, por exemplo, nós sabemos, né, que eles vieram fugindo da Europa, então esses nomes tipo Pereira, Oliveira, Leitão, né, Carvalho, né, são todos judeus que se tornaram cristãos, na maioria das vezes forçados, né? Uhum. Mas nós pegarmos assim realmente, né, a presença deles, né, não só como nação diretamente, mas através de pessoas que têm a origem, né, dentro do judaísmo, né, é uma multidão realmente, né? Mas eu vejo assim que o ponto forte aqui, e aqui, né, a gente pode dizer o seguinte: Sara, de uma certa forma, ela é a mãe do povo judeu, né? Sim. Acontece que esse povo judeu vai nos dar Cristo, né? Sim. E eu entendo hoje melhor essa bênção onde Sara é participante. Quando Deus diz: em ti, veja bem, embora a promessa seja para o povo judeu, lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus vai dizer assim no versículo 3: e em ti serão benditas todas as nações da terra. Então essa bênção, pastor, chega até Paysandu, digamos assim. Louvado seja Deus, né? A bênção de Sara não é uma bênção genética, né? Ela não é apenas... E por não ser genética, no sentido de que somente aqueles que são da descendência dela, de modo biológico, que vão usufruir. A bênção é uma bênção espiritual.
Nós entendemos hoje que Sara faz parte do cristianismo, tanto que é relatada no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro, trazida na Galeria da Fé em Hebreus 11. Capítulo 11. Então, pela fé, quando nós aceitamos a Cristo, nós também recebemos a bênção e também podemos nos dizer de uma maneira simples, né, que nós somos filhos de Sara, né? Se você, às vezes no cristianismo protestante, tem o pessoal fica meio sem, não tem a nossa mãe, né? Tem Sara, tem Sara. Nosso pai, pela fé também é Abraão, né? Todos os descendentes não biológicos, mas espiritualmente e recebe essa bênção, né? Nós somos um povo muito numeroso. É isso mesmo, pastor. Bom, então o que nós aprendemos com Sara? Eu vejo que, em primeiro lugar... Então, assim, eu confesso, pastor, eu sempre tive um certo preconceito em relação a Sara. Você sempre fala Sara, me vê assim, aquela mulher temperamental que expulsou, né, o filho do seu marido, né, e a Agar de casa. Colocou uma mulher e uma criança no deserto. Isso, exatamente. Né, uma mulher temperamental, digamos assim, ciumenta, temperamental. Mas quando nós fazemos um balanço, a própria decisão dela de ceder à serva reflete uma angústia dela. Então, quer dizer, nós podemos fazer um balanço, ela esperou 10 anos, né? E aí ela vê que a promessa não se cumpre, ela já está com idade avançada. Né? Então, quer dizer, se ela errou, né, quem é que não erra? Mas quando a gente faz um balanço da vida dela, ela tem um saldo positivo. Né? E esse saldo positivo está nos próprios frutos, né? Tem essa descendência que chega até nós. Então eu vejo em Sara assim, né? É uma mulher que abre mão do seu conforto, de uma vida já, né? Em que já estava na idade de se aposentar, digamos assim, né? Para seguir o seu marido, né? E uma promessa, né? Uma promessa muito distante. Mas a gente começa a ver já assim que Sara usufruiu, embora tenha esperado 10 anos, 23 anos, digamos assim, né? Depois tem mais os 13 até o Ismael ficar grandinha. Mas nós sabemos que quando Sara morreu, o Isaac tinha 40 anos já, que é naquele momento que vão procurar uma esposa para ele. Né? Então, a Sara teve o privilégio, né, de conviver com o seu filho durante 40 anos. Então Deus ainda deu mais 40 anos extra para ela. Né? Então, nós vemos assim que ela já curtiu, digamos assim, né? Uma mulher com quase 100 anos ter um filho, é uma alegria. Né? Então Deus permitiu que durante 40 anos ela convivesse. Né? Ela viu aquele menino crescer e se tornar um homem adulto. Ela só não viu a nora dela, né? Porque quando ela faleceu, que o Abraão mandou buscar, né, a nora que seria a Rebeca. Mas assim, nós vemos então que ela já teve uma antecipação da promessa, né? E essa promessa chega até nós através de Jesus Cristo. Nós somos participantes dessa vitória de Sara ao Cristo chegar até nós e ao chegar até as nossas vidas. Amém. Eu vejo só que relata que não importa a idade, o tempo, as circunstâncias, se Deus trouxe uma promessa, uma palavra, às vezes a gente quer definir como as coisas vão acontecer. Né? Foi o que Sara talvez tentou fazer. Olha, Deus falou que vai fazer, então vou fazer. Então, o que Deus prometeu, ele vai acontecer. Talvez a gente faz um ideal de como vai ser, e Deus está, não pensando, né? Deus está trabalhando de uma outra maneira. Mas a promessa, e da melhor maneira, segundo Deus, vai acontecer. Foi o que aconteceu com Sara. Passou-se os anos, cumpriu-se e usufruiu. Teve a bênção de perceber o filho, né, e vivenciar, né, tudo isso. Talvez ela não tenha nem entendido, não teve no final ali o entendimento de quão grande seria tudo isso. Mas hoje, nós aqui vemos, reconhecemos e a honramos, né, no sentido de dizer que a promessa se cumpriu através da vida dela. Já encerrando, pastor, eu fico pensando aqui, essas viagens que Sara fez, quer dizer, com 65 anos, no lombo de um camelo, né, até chegar à terra de Canaã. Eu fico pensando, eu fiquei um bom tempo sem vir na escola dominical, né? Falava, esperava vacinar primeiro, né? Eu moro a 2 quadras da igreja, né? Então, a gente vê assim, falando por mim, às vezes dá um chuvisqueirinho, você já não quer sair de casa. Não, deu um friozinho hoje, né? Mas assim, a gente vive numa zona de conforto muito grande, então nós temos que nos espelhar nessas pessoas, nesses heróis da Bíblia, que à disposição, numa idade já de 65 anos, deixar o conforto da cidade para ir seguir uma promessa. Mas se a promessa é de Deus, pastor, ela se cumpre. Né? Amém. É isso que nós temos. Então, nós hoje aqui
aprendemos muito sobre essa mulher maravilhosa. E no domingo que vem, pastor, nós temos uma outra mulher muito interessante que é a Lídia. Né? Lídia. Não é muito conhecida, né? Vamos ver então, pastor. Assim, os textos lá não são muito longos. Vamos ver se a gente consegue, né, fazer um bom estudo de Lídia no próximo domingo. Então, pessoal, até o próximo domingo. O pastor Jonas vai ficar conosco aqui. Tá bom, até o próximo domingo.